Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove Deus levantar este ministério para revelar segredo dos céus que estava guardado no tesouro de Deus, para ser revelado nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. A base do ministério Atalaia da Última Hora é as Escrituras de Mateus ao Apocalipse. Cremos em todas as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, mas para a nossa salvação, o que nos interessa é de Mateus ao Apocalipse. As Escrituras se dividem em dois fundamentos, lei e graça. O Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Você pode obedecer às Escrituras do Gênesis a Malaquias e ser reprovado por Deus no juízo final. Agora, quem obedecer de Mateus ao Apocalipse, não tenha dúvidas que será aprovado por Deus no juízo final. Depois que Deus enviou a sua graça a esta baixa terra, a lei perdeu a sua validade na terra. Deus cancelou o primeiro pacto para estabelecer o segundo pacto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pela lei, nenhuma alma entra no reino dos céus. Somente a graça do Filho de Deus nos garante a nossa entrada no reino de Deus. Irmãos e ouvintes, preparem os seus corações para ouvir um porta-voz de Deus na terra, nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Os amados irmãos e ouvintes têm uma escolha ao ouvirem. Vocês querem obedecer ao pastor celestial ou aos pastores terrenos? Diga comigo, Deus em Cristo seja louvado. Aqui quem vos fala é o irmão Ferreira, o irmão Francisco do Ceará. Irmãos, a base de todas as nossas mensagens tem que ser as Escrituras com a guia do Espírito Santo. As religiões e suas lideranças vivem em confusão, porque não crê mais nas Escrituras como inspiração divinas. Na terra está cheia de mestres, lendo as Escrituras com a guia da carne. Os que são guiados pela carne não podem entender as Escrituras nos seus originais. Somente os que são guiados pelo Espírito Santo podem entender as Escrituras nos seus originais. Eu já ouvi muitas pregações de pregadores que se dizem sábios e entendidos, pregando o capítulo 10 de São João, mas nunca ouvi uma reflexão satisfatória destes pregadores que se dizem sábios e entendidos. Vamos ler João capítulo 10, 1 a 10. Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus Cristo propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles dizia. Tornou, pois, Jesus Cristo a dizer: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amados irmãos e ouvintes, como atalaia de Deus, nós vamos dar uma interpretação para os amados irmãos e ouvintes destas palavras do Senhor Jesus Cristo, que nem mesmo os seus discípulos não entenderam. Será que depois que Jesus Cristo explicou a parábola, os seus discípulos entenderam? O Senhor Jesus Cristo usou a palavra ladrão 2 vezes.
Será que os sábios entendidos compreendem estas palavras do Senhor Jesus Cristo? Quem é o ladrão e salteador? Os sábios entendidos, se não se converterem ao Senhor Jesus Cristo, nunca podem entender as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre quem é o ladrão e salteador. Os pregadores carnais e naturais dizem: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Amados irmãos e ouvintes, eu já procurei nas Escrituras esta palavra dita por Jesus Cristo, dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não se encontra nas Escrituras esta palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus Cristo não estava se referindo ao diabo. Para os amados irmãos e ouvintes entenderem o quanto os homens e mulheres carnais não compreendem as palavras do Senhor Jesus Cristo nos seus originais, em João 10:8, Jesus Cristo diz: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Em João 10:1, Jesus Cristo diz: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado ou por outra parte, é ladrão e salteador. Em João 10:10, Jesus Cristo diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus Cristo falou a palavra ladrão neste capítulo 3 vezes. Todos os pregadores e pregadoras têm as suas mentes cauterizadas na interpretação das Escrituras. Eles dizem: Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo nunca usou estas palavras dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo disse: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Cegos e guia de cegos. Jesus Cristo estava se referindo aos pastores dos fariseus e daqueles pastores do tempo dos profetas Isaías, Zacarias, Jeremias e Ezequiel. Eram estes os ladrões que vieram para roubar, matar e destruir. As respostas dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10, 1 a 16, está no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 31, Isaías 56, versículo 11, Zacarias 10, versículo 3, Zacarias 11, versículo 7 a 11, Jeremias 10, 21, Jeremias 12, 10, Jeremias 23, 1 a 4, Jeremias 49, 19, Jeremias 56. Aqui os profetas nos mostram os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo disse: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo disse que todos os pastores que veio antes dele eram exatamente aqueles pastores do tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Eles vieram para roubar, matar e destruir as ovelhas que eles se diziam que eram pastores delas. Os pastores roubavam as ovelhas, exigindo das ovelhas 10% do seu salário, da sua renda, dizendo que os dízimos que as suas ovelhas pagavam era para Deus. Se não pagassem fielmente os dízimos, estavam roubando a Deus. Então, os pastores matavam as ovelhas, comiam a carne, se vestiam da lã e ainda eram muito rigorosos com as pobres ovelhas que nenhuma lhe pertenciam. Então, os ladrões, mencionados por Jesus Cristo em João 10, 1 a 10, não é o diabo, é os pastores. Não só do tempo dos profetas, mas de todos os tempos, de geração em geração, até a consumação dos séculos. Os pastores roubam as ovelhas nos dízimos, matam as ovelhas sem piedade. Se não pagarem os dízimos para eles, eles destroem as ovelhas, chamando de roubadores de Deus. Se não pagarem os dízimos fielmente. Foi por isso que Jesus Cristo disse que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Este ladrão não é o diabo, é os pastores que roubam os seus fiéis. Eles dizem que os dízimos é para Deus. Então os pastores recebem os dízimos dos seus fiéis dizendo que é para Deus. Então, os pastores são ladrões, porque recebem os dízimos dos seus fiéis e não repassam para Deus.
são roubadores de Deus, ou seja, são ladrões, roubam os dízimos de Deus. Interessante, os pastores chamam os seus fiéis de ladrão se não pagarem os dízimos fielmente. Estas pobres ovelhas pagam os dízimos fielmente, porque os seus pastores dizem que os dízimos é para Deus. E quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus. E os fiéis, para não roubarem a Deus, pagam os dízimos de tudo quanto eles ganham e de todas as suas rendas sem negar nem um centavo. Já é tempo dos pastores se converterem ao Senhor Jesus Cristo e confessar os seus pecados a Deus, pedindo perdão por terem roubado a Deus estes anos todos. E façam isso o mais rápido possível, antes de tocar a última trombeta. Peça ao Espírito Santo sabedoria dos céus, para vocês entenderem as palavras do Senhor Jesus Cristo nos seus originais. Pastores, Deus vai pedir conta de todos os dízimos que vocês roubaram dos seus fiéis. Deus vai pedir conta com os pastores de tantas mentiras que pregaram para os seus fiéis. A maior mentira que os pastores pregaram para os seus fiéis é a mentira de que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. Será que os pastores já pararam para pensar que mentirosos não têm herança no reino de Deus? As Escrituras dão uma lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus. E nesta lista está os ladrões, os mentirosos, os idólatras e os roubadores de Deus. A lista é muito grande que as Escrituras nos mostram dos que não vão entrar no reino de Deus. Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução, se católica ou protestante. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Apocalipse 21, 8 e 27. Apocalipse 22, 15. Só confira se você crê nas Escrituras como inspiração divinas. Para quem tem me ouvido até agora, a reflexão sobre João 10, 1 a 10, já deu para entender a linguagem do Senhor Jesus Cristo. Quem são os ladrões e salteadores? Que não é o diabo, mas sim homens que lideram uma instituição religiosa. Agora eu vou meditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está em João 10, 1 a 4. Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora, todas as que lhe pertencem, e depois de conduzir para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amados irmãos e ouvintes, quem já parou para meditar nestas palavras do Senhor Jesus Cristo? Para os religiosos denominacionais, estas palavras do Senhor Jesus Cristo parecem ser estranhas. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo ouvem a sua voz, e as que ouvem a sua voz, a voz do Senhor Jesus Cristo, ele chama pelo nome e as conduz para fora, e depois de conduzir para fora, vai adiante delas. O que vem a ser estas palavras conduz para fora, e depois de conduzir para fora, vai adiante delas. Ou seja, adiante das suas ovelhas, trazendo estas palavras do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias atuais, no século XXI. O Senhor Jesus Cristo chama as suas ovelhas pelo nome, uma por uma. Qual será o nome destas ovelhas que o Senhor Jesus Cristo quer tirar para fora? E depois de tirar para fora, vai adiante delas. Vou revelar para os nossos amados irmãos e ouvintes os significados das palavras do Senhor Jesus Cristo. Tirar para fora. Tirar para fora de onde? De onde o Senhor Jesus Cristo quer tirar as suas ovelhas e conduzir para fora? É lamentável se revelar de onde o Senhor Jesus Cristo quer tirar as suas ovelhas para fora. O Senhor Jesus Cristo quer tirar as suas ovelhas de qualquer movimento religioso que tenha um homem com o título de pastor e que cobra os dízimos destas pobres ovelhas. O Senhor Jesus Cristo quer tirar as suas ovelhas para fora destas religiões
que prendem as ovelhas nos seus apriscos, ou seja, nos seus currais. Depois que estas ovelhas forem tiradas para fora destes currais dos pastores, o Senhor Jesus Cristo vai adiante delas para protegê-las dos lobos cruéis, que vão perseguir as ovelhas que o Senhor Jesus Cristo tirou para fora dos currais dos pastores. As ovelhas que saem dos currais dos pastores para o aprisco do Senhor Jesus Cristo são condenadas pelos pastores como rebeladas. Estes pastores pensam que são donos das ovelhas, e as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. Estas ovelhas que são condenadas por estes pastores porque se rebelaram contra os pastores e saíram para fora dos currais dos pastores, sabe por que estas ovelhas se rebelaram contra os pastores? Porque ouviram a voz do bom pastor, dizendo para as ovelhas: sai para fora destes currais dos pastores, que comem a carne de vocês e bebem o sangue de vocês, e ainda se vestem da lã de vocês, e ainda roubam 10% do seu salário ou da sua renda, mentindo para vocês, dizendo que os dízimos é para Deus, e quem não pagar fielmente os dízimos estão roubando a Deus. O Senhor Jesus Cristo ressoa a sua voz dos céus hoje e diz: sai para fora destes currais, destes mercenários, vem para o meu aprisco e recebam de graça a água da vida, sem pagar nenhum centavo do seu salário ou da sua renda. Quem sair para fora dos currais dos pastores não se arrependerá, porque naquele dia vão ser chamados de benditos, e quem continuar nos currais dos pastores, naquele dia vão ser chamados de malditos. Sabe por que tem muitas ovelhas que não saem para fora dos currais dos pastores? Porque ainda não ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: sai para fora, ovelhas minhas, que eu quero conduzir para fora, para ir adiante das ovelhas. Aquela voz que João ouviu em Apocalipse 18:4 continua ressoando hoje em toda a face da terra: sai dela, povo meu. Esta voz continua ecoando hoje no século XXI, terceiro milênio, para todos os povos que estão presos nos currais dos pastores mercenários. Tudo nos currais dos pastores é pago. Não tem nada de graça. Até a salvação das ovelhas que vivem presas nos currais dos pastores tem preço para pagarem. 10% do seu salário ou da sua renda. Este é o preço que uma ovelha paga para o seu pastor para ter o direito de entrar no reino dos céus. Quando uma ovelha ouve a voz do bom pastor e sai para fora dos currais dos pastores e vem para o aprisco do bom pastor, nunca mais esta ovelha quer ouvir a voz dos pastores mercenários. Quem ouve a voz do bom pastor tem pavor à voz dos mercenários pastores. Quem come do pasto do aprisco do bom pastor, nunca mais esta ovelha quer comer pasto seco nos currais dos pastores mercenários. No aprisco do bom pastor, os pastos são verdes e as águas são cristalinas. Nos currais dos pastores, o pasto é seco e as águas enlameadas pelos pés dos pastores. Você que é fanático dos pastores, não está suportando o pregador desta mensagem. Está me chamando de herege, pregador de heresias. Eu lhe perdoo, meu querido irmão, o que você está pensando ao meu respeito, por causa das palavras que você tem ouvido no decorrer desta mensagem sobre os pastores. Se você nunca ouviu a voz do bom pastor, leia João capítulo 10, 1 a 16. O Senhor Jesus Cristo está chamando as suas ovelhas para fora, e depois que tirar para fora, vai adiante delas. Veja a diferença do pastor celestial para os pastores terrenos. O pastor celestial tira as suas ovelhas para fora e vai adiante delas. Os pastores terrenos vão atrás das suas ovelhas. As ovelhas dos pastores terrenos servem de escudo para os seus pastores, porque os pastores terrenos andam atrás das suas ovelhas. Porque as suas ovelhas, indo na frente,
Quando vier o lobo, os pastores fogem e deixam as ovelhas sozinhas, e o lobo destrói e arrebata as ovelhas dos pastores terrenos. O pastor celestial vai à frente das suas ovelhas, porque quando vier o lobo, ele enfrenta o lobo. Se for possível, o bom pastor morre no lugar das suas ovelhas. É este o motivo porque o pastor celestial anda na frente das suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Qual é melhor para vocês, amados ouvintes, que confiam nos pastores terrenos? Vocês podem confiar nos pastores terrenos? Os pastores terrenos têm coragem de morrer por uma das suas ovelhas? Se o lobo vier, os pastores terrenos têm coragem de enfrentar o lobo cruel? As ovelhas dos pastores terrenos servem de escudo para os seus pastores. A partir de hoje, não sirva mais de escudo para os pastores terrenos. O bom pastor quer tirar suas ovelhas para fora dos currais dos pastores terrenos. Mas as ovelhas dos pastores terrenos não querem ouvir a voz do bom pastor e sair para fora dos currais dos pastores terrenos. Preferem comer pasto seco e beber água suja nos currais dos pastores terrenos, do que ouvir a voz do bom pastor e sair para fora dos currais dos pastores terrenos, e vir para o aprisco do bom pastor, comer pastos verdes e beber águas cristalinas. Amados irmãos e ouvintes, vocês não desejam ouvir a voz do bom pastor e sair para fora dos currais dos pastores terrenos e vir para o aprisco do bom pastor, que lhe garante a vida eterna nos céus de glória? Qual é a garantia de vida que os pastores terrenos dão para as suas ovelhas aqui na terra? Os pastores terrenos criaram um seguro de vida para as suas ovelhas. Este seguro de vida, as ovelhas têm que pagar mensalmente este seguro de vida até a sua morte. Esta é a garantia que os pastores terrenos dão para as suas ovelhas, se forem fiéis no pagamento deste seguro de vida até o fim da sua vida terrena. Os pastores garantem que quando uma das suas ovelhas morrer, vai diretamente para os céus. E se não pagarem o seguro de vida, quando morrerem, não terão o reino dos céus por descanso e vão para o inferno de fogo ardente, porque não pagaram o seguro de vida para os seus pastores terrenos. Os amados irmãos e ouvintes não estão entendendo a linguagem do pregador sobre o seguro de vida que os pastores terrenos exigem das suas ovelhas, sobre pretexto que se as suas ovelhas não pagarem este seguro de vida, não terão a salvação e nem o direito de entrar no reino dos céus. Por incrível que pareça, este seguro de vida, criado pelos pastores terrenos, tem a sua base nas Escrituras. Vejam aonde está a base nas Escrituras do seguro de vida criado pelos pastores. Todos os fiéis dos pastores terrenos pagam obrigatoriamente este seguro de vida para os seus pastores terrenos, para não irem para o inferno de fogo ardente depois da sua morte física. A base deste seguro de vida criado pelos pastores terrenos é Malaquias 3, 8 a 10. Depois que os pastores fazem um prosélito para lhe seguir, agora este prosélito está obrigado a pagar obrigatoriamente o seguro de vida para os seus pastores terrenos, sob pretexto que, se não pagarem fielmente o seguro de vida para os seus pastores terrenos, estão roubando a Deus. E segundo a doutrina dos pastores terrenos, quem não pagar fielmente o seguro de vida para os seus pastores terrenos, estão roubando ao seu Deus. E quem rouba ao seu Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. Agora, eu te pergunto, amados ouvintes, este seguro de vida criado pelos pastores terrenos, com base em Malaquias 3, 8 a 10, tem base na doutrina do pastor celestial? Se não tiver base na doutrina do pastor celestial, saia para fora destes apriscos. Saia para fora desta seguradora o mais rápido possível. Convidamos vocês, amados irmãos e ouvintes, a deixarem esta seguradora dos pastores terrenos, que vocês são obrigados a pagar 10% do seu salário da sua renda para os donos desta seguradora. Saia para fora desta seguradora dos pastores terrenos e venha para a seguradora do pastor celestial.
Esta seguradora foi criada pelo pastor celestial há quase 2000 anos passado. Vamos apresentar as vantagens para vocês, amados irmãos e ouvintes. Vejam as vantagens desta seguradora do pastor celestial. Esta seguradora não tem donos, tem apenas um dono. E este dono tem o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome deste pastor celestial se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, conforme Filipenses 2, 9 a 16, João 10 e 9, João 14 e 6. Esta seguradora tem a sua base na nova aliança, com o sangue do pastor celestial. As vantagens de quem sai desta seguradora dos pastores terrenos e vem para a seguradora do pastor celestial é que vocês não vão pagar nem um centavo ao pastor celestial. Somente o pastor celestial pode garantir a vida eterna nos céus sem pagar nenhum centavo para a sua seguradora. As suas seguradoras não precisam de dinheiro, como a seguradora dos pastores terrenos, que para ter vida eterna no céu tem que pagar 10% do seu salário ou da sua renda mensalmente. Não pode atrasar nem um dia. Atrasou um dia, já está em falta com a seguradora dos pastores terrenos. Os pastores terrenos não perdoam os sócios. A seguradora dos pastores terrenos, ela diz que dá direito aos seus sócios. Os seus sócios a receberem o seu salário mensalmente. O primeiro a tirar é o pagamento da prestação da seguradora. O sócio pode ficar devendo aos mercantis, ao açougue, à farmácia, a quem quer que seja, mas não pode deixar de pagar a prestação da seguradora dos pastores terrenos. Quem morrer devendo a uma prestação para a seguradora dos pastores terrenos não tem salvação nem o direito de entrar no reino dos céus. É o que reza o estatuto da seguradora criada pelos pastores terrenos. Agora, a seguradora do pastor celestial é bem acessível a todos. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta pode ser sócio da seguradora do pastor celestial. Esta seguradora do pastor celestial, ela sobrevive da graça de Deus, o Pai Celestial. Sabe quanto você paga para ser sócio da seguradora do pastor celestial? Nem um centavo em dinheiro. O pastor celestial só exige um preço dos seus sócios: obediência aos seus estatutos criados pelo pastor celestial. O preço é amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O preço das almas já foi paga pelo pastor celestial na dura cruz do Calvário. Esta seguradora tem a garantia selada pelo pastor celestial. Todos os sócios desta seguradora do pastor celestial não serão confundidos e nem envergonhados no dia da prestação de conta com o pastor celestial. Naquele dia da prestação de conta, serão confundidos todos os sócios da seguradora dos pastores terrenos, porque foram enganados pelos pastores terrenos, foram tão fiéis na prestação da seguradora dos pastores terrenos. E naquele dia, o pastor celestial vai chamar os sócios da seguradora dos pastores terrenos de malditos praticadores de iniquidades. Não vai adiantar naquele dia tantas queixas dos pastores e dos seus sócios, dizendo para o pastor celestial: Senhor, nós pregamos em teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome, Senhor, nós expulsamos os demônios em teu nome, Senhor, eu nunca atrasei nenhuma prestação do meu seguro de vida, que era 10% do meu salário ou da minha renda. O meu pastor me disse que se eu pagasse 10% do meu salário ou da minha renda para Deus, eu tinha direito de entrar no reino dos céus. E se eu não pagasse o dízimo para Deus, eu estaria roubando a Deus. E se eu roubasse a Deus, eu não entraria no reino dos céus, não teria o direito de entrar no reino dos céus. Depois de todas estas lamentações dos sócios da seguradora dos pastores terrenos e os próprios pastores, o pastor celestial vai olhar para estes infelizes que foram enganados pelos pastores terrenos e vai dizer para os pastores e para os seus sócios: não vos conheço, não sei de onde vós sois.
Apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores, e todos que se associaram com a seguradora dos pastores terrenos. Amados irmãos e ouvintes, vocês estão ouvindo uma mensagem de um representante da seguradora do pastor celestial. Temos escritório em toda a face da terra. A matriz desta seguradora é nos céus e as suas filiais aqui na terra. O pastor celestial tem a sua matriz nos céus e aqui na terra. O pastor celestial tem os seus representantes para tirar para fora desta seguradora dos pastores terrenos. Quantos quiserem sair desta seguradora dos pastores terrenos e vir para a seguradora do pastor celestial? Venham, não tem limite de vagas, as vagas são ilimitadas. Venham para a seguradora do pastor celestial, que eles garantem uma morada nos céus de glória. Não é enganação, é real e verdadeiro. Pode confiar neste pastor, que ele promete e cumpre. Assim, se nós formos fiéis a este pastor celestial, nunca seremos confundidos nem envergonhados, nem neste mundo e nem no vindouro. A seguradora dos pastores terrenos é fundamentada na lei da velha aliança. A seguradora do pastor celestial tem o seu fundamento na nova aliança. Será que uma seguradora que tem o seu fundamento na velha aliança pode garantir uma morada nos céus para os seus sócios? Somente a seguradora do pastor celestial pode garantir uma morada nos céus para os seus fiéis e sócios. Porque ele mesmo disse em João 14 que nos céus há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito, deixando escrito na nova aliança: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, disse o pastor celestial. Quem ainda não sabe como se chegar nos céus, aonde mora o pastor celestial, leia João 14,6. Se você não tem certeza qual é a porta para se entrar nos céus, leia João 10,9. Se você está cansado e oprimido por esta seguradora dos pastores terrenos, leia Mateus 11:28 a 30. Se você está sem condições de pagar a prestação do seguro da sua seguradora para os pastores terrenos, venha para a seguradora do pastor celestial. Se você está com sede, porque aonde vocês estão não tem água para vocês beber, leia Apocalipse 22:17. É de graça, vocês não pagam nada. Tudo que pertence ao pastor celestial é de graça. É graça sobre graça. Tudo que pertence aos pastores terrenos é pago. Até para você entrar nos céus dos pastores terrenos, você tem que pagar 10% do seu salário da sua renda. Este é o preço para se entrar no céu dos pastores terrenos. Com base na nova aliança, os pastores terrenos ainda estão nas práticas da lei de Moisés. Veja João 1:16-17. Porque nós, que cremos no pastor celestial, recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque não pertencemos à lei de Moisés, mas pertencemos à graça do Filho de Deus, o pastor celestial, que pagou um alto preço para nos resgatar da maldição da lei, que quem não cumprisse a lei de Moisés morria sem misericórdia. Hebreus 10:28. Agora veja, o castigo dos que estiverem sem a graça do Filho de Deus aqui na terra. Hebreus 10:29. O castigo dos que não estiverem dentro da graça do Filho de Deus vai sofrer um castigo muito pior do que o castigo da lei de Moisés. Todos que ainda estiverem pagando o seguro dos pastores terrenos para ter o direito de entrar no reino dos céus, não pague mais a partir de hoje, porque você está sendo enganado pelos pastores terrenos. Este seguro que você está pagando para os pastores terrenos está fechando a porta dos céus para vocês não entrar. Nem vocês entrem, nem os pastores vão entrar também. Com estes pastores terrenos, cumpre-se as palavras do pastor celestial. Os pastores terrenos têm a chave dos céus em suas mãos, mas nem eles entram e nem deixam vocês entrar.
A chave dos céus é a palavra do pastor celestial, que se encontra de Mateus ao Apocalipse. Os pastores terrenos pisam estas palavras todos os dias nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. A seguradora do pastor celestial tem o seu fundamento de Mateus ao Apocalipse. A seguradora dos pastores terrenos tem o seu fundamento de Gênesis a Malaquias. Qual das duas seguradoras mais de 90% dos religiosos são associados? A seguradora do pastor celestial ou a seguradora dos pastores terrenos? Se você paga 10% do seu salário da sua renda para a sua seguradora, esta não é a seguradora do pastor celestial, é a seguradora dos pastores terrenos. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Já profetizava o profeta Ezequiel no capítulo 7, versículo 1 a 28, confirmado pelo pastor celestial em Mateus 24 e Mateus 25. Em Mateus 24, o pastor celestial nos mostra o fim do mundo. Em Mateus 25, ele nos mostra o juízo final. Aqui estão os dois povos que viveram na terra. Os que na terra seguiram a graça do Filho de Deus e os que na terra seguiram a lei de Moisés. A seguradora dos pastores terrenos simboliza a lei de Moisés. A seguradora do pastor celestial simboliza a graça do Filho de Deus. Estamos avisando para os povos da terra o grande perigo que eles estão correndo, pagando 10% do seu salário, da sua renda para esta seguradora dos pastores terrenos. Não se enganem, todos os pastores terrenos e os seus fiéis, se não se converterem à graça do Filho de Deus, o pastor celestial, naquele dia no juízo final, vão ficar à esquerda do pastor celestial. À direita do pastor celestial só vão ficar os que não se associaram com a seguradora dos pastores terrenos. Só vão ficar à direita do pastor celestial os que se associaram com a seguradora do pastor celestial. Aqui está todos os povos da terra. Os que confiaram na seguradora dos pastores terrenos, à esquerda. Os que confiaram na seguradora do pastor celestial, à direita. Vocês sabem o que o pastor celestial vai dizer para os que estiverem à sua esquerda? Vocês sabem o que o pastor celestial vai dizer para os que estiverem à sua direita? Não sabe? Porque vocês foram enganados até hoje pelos seus pastores terrenos. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor celestial diz para todos os povos da terra. Hoje, como advertência, todos que ficarem à esquerda do pastor celestial no juízo final vão ouvir o pastor celestial dizer: apartai-vos de mim, malditos, praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41 e 46. Todos que ficarem à direita do pastor celestial vão ouvir ele dizer: vinde benditos do meu Pai, entrem para um reino que estava preparado desde a fundação do mundo, para vocês que não se associaram com a seguradora dos pastores terrenos. Diz o pastor celestial para os povos da terra: eu estou autorizando os meus atalaias a tocarem a trombeta para avisar para todos os povos da terra que o grande dia se aproxima em que eu vou pedir contas com todas estas nações religiosas que usam o meu nome em vão. Estou levantando os meus atalaias na terra para avisar o grande perigo que as nações estão correndo dentro destas religiões sem a graça do Filho de Deus, o pastor celestial. Diz o Senhor Jesus Cristo, ou diz o Senhor dos Exércitos Celestiais: leiam as Escrituras de Mateus ao Apocalipse. Cada um faça o seu seguro de vida. Salve a sua alma do fogo eterno. Muito cuidado com este seguro de vida feito pelos pastores terrenos. Este seguro é falso, não tem validade. Só tem validade aqui na terra. O seguro de vida que tem a sua validade na terra e nos céus é o seguro feito pelo pastor celestial. Este sim tem a garantia de quê? De quem pode garantir. E nada vai dar errado contra a seguradora do pastor celestial. A seguradora do pastor celestial funciona 24 horas, sem intervalo.
Quem quiser fazer o seu seguro de vida, é gratuito, sem nenhum valor a pagar. Por quê? O seu seguro de vida já foi pago. Alguém que ele ama pagou o seu seguro de vida. Este seguro de vida tem a garantia do Filho de Deus, o pastor celestial. O pastor celestial não aceita outro seguro de vida, além do seguro de vida que ele oferece. É gratuitamente pelo Filho de Deus, o pastor celestial. Tem alguém vendendo seguro de vida que precisa pagar 10% do seu salário ou da sua renda para garantir este seguro de vida. Não compre este seguro de vida vendido pelos pastores terrenos. Este seguro de vida é falso, não tem nenhuma validade. O verdadeiro seguro de vida, só quem pode dar é o pastor celestial, porque ele sabe o preço que custou o seguro de vida para ele. Os pastores terrenos não sabem o preço que custa um seguro de vida para uma alma aqui na terra. E por não saberem o preço de um seguro de vida de uma alma, cobram 10% como uma taxa pelo seguro de vida dos seus fiéis. Esta taxa deste seguro de vida, cobrado pelos pastores terrenos, para o pastor celestial, esta taxa, cobrada pelos pastores terrenos, dos fiéis, é uma maldição. Esta taxa do dízimo, para o pastor celestial, é uma maldição. Quem pagar esta taxa do dízimo, para os pastores terrenos, estão caídos da graça do Filho de Deus, o pastor celestial, estão separados do Filho de Deus, o pastor celestial. Como alguém pode ter vida estando separado da vida? Só cumpre um seguro de vida se tiver a garantia da nova vida ou da nova aliança. O seguro de vida que o pastor celestial oferece para quem quiser adquirir é isento de qualquer tipo de pagamento. Para todas as ovelhas que fazem parte do aprisco do bom pastor celestial, o seguro de vida é gratuito, sem nenhum custo ou remuneração. Adquira hoje o seu seguro de vida com a garantia do pastor celestial. Ninguém entra no reino dos céus pagando a taxa de 10% cobrada pelos pastores terrenos. Estes pastores terrenos são reprovados pelo pastor celestial, quando ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra no reino dos céus se não for por mim. Com estas palavras do pastor celestial, está descartado a possibilidade de entrar no reino dos céus por meio de pagamento do dízimo cobrado pelos pastores terrenos. Todos e qualquer tipo de doutrina ensinada que não se embasar nas palavras do Senhor Jesus Cristo é anátema, é maldita. Isso quer dizer que a doutrina do dízimo é inventada pelos pastores terrenos, é anátema, é maldita. Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. O Deus deste século tem cegado os pastores terrenos e os seus fiéis para eles crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Deus tem duas vontades. Uma vontade é chamada de vontade real e a outra vontade de Deus é chamada de vontade permissiva. É nesta vontade permissiva de Deus que os pastores terrenos estão enquadrados. Deus, pela sua vontade permissiva, permitiu que os pastores terrenos criassem esta seguradora, esta maldita seguradora para cobrar 10% dos seus fiéis. Que o pastor celestial permitiu que eles crescem na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 12. As escrituras estão sendo pisadas pelos pastores terrenos e pelos seus fiéis. As escrituras não têm nenhuma validade nas igrejas dos pastores terrenos. Ainda tem um pequeno rebanho na terra que ainda crê nas escrituras como inspiração divinas. E este pequeno rebanho que ainda tem na terra hoje no século XXI é aquele pequeno rebanho que o pastor celestial citou em Lucas 12:32.
Não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino dos céus para vocês, que crê nas minhas palavras e praticam. O pequeno rebanho é comparado a uma casa edificada na rocha. Os grandes rebanhos é comparado a uma casa edificada na areia. Mateus 7, 21 a 29. O pastor celestial olha dos céus para esta baixa terra e sente tristeza em ver a religiosidade dos povos da terra, fazendo o comércio das almas que lhe custou um preço tão alto, sendo comercializada pelos mercenários, pelos pastores terrenos. As pobres ovelhas são presas dos pastores terrenos. Como porta-voz de Deus na terra, vou falar o que Deus me manda falar para os pastores terrenos. Diz o Senhor Jesus Cristo, o pastor celestial, para os pastores terrenos. Eu nunca aprovei homens intitulados pastores para ficar à frente do meu rebanho na terra. Vocês, pastores terrenos, não compreendem as Escrituras. Se vocês compreendessem as Escrituras, vocês entenderiam o que o meu filho disse em João 10, 1 a 16. Eu e meu filho Jesus Cristo não aprovamos homens com título de pastores na terra. Deus pergunta para os pastores terrenos, por que os meus profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias não apoiaram os pastores terrenos no Antigo Testamento? Enviei o meu filho a esta baixa terra para fazer uma nova aliança com os povos da terra. Esta é a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento feito pelo meu filho Jesus Cristo na terra. No Antigo Testamento não foi dado, pois aos pastores terrenos, o compreender o Novo Testamento. Também não foi dado no Novo Testamento apoio aos pastores terrenos. Deus pergunta para os pastores terrenos, quem são os ladrões que veio somente para roubar, matar e destruir? Vocês dizem que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Meu filho Jesus Cristo não disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10 e 10. Não se refere ao diabo, se refere aos pastores terrenos. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. João 10 e 8. Todos aqueles pastores que veio no tempo dos profetas eram ladrões e salteadores. Veja Ezequiel 34, 1 a 31. Os profetas falaram de si mesmo ou era pelo Espírito de Deus? Faça uma conexão de Ezequiel 34, 1 a 31 com João 10, 1 a 16, que vocês descobrem quem eram os ladrões e salteadores que veio antes do Senhor Jesus Cristo. Estes ladrões e salteadores não é o diabo, é o homem carnal que não teme a Deus e nem ao seu Filho Jesus Cristo, hoje no século 21, terceiro milênio. Deus está levantando na terra um pequeno rebanho, Lucas 12, 32. Este é o pequeno rebanho que aprove a Deus dar sabedoria dos céus para compreender as Escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Deus tem levantado na cidade de Iguatu o irmão Francisco Ferreira Lima para ser o atalaia da última hora. Deus tem levantado na cidade de Francisco Morato, no estado de São Paulo, os irmãos para levantar uma obra na terra. E Deus levantou essa obra para revelar os segredos que estavam ocultos das Escrituras. Ele vai revelar nos seus originais. Talvez muitos irmãos não sabem que o nome da igreja primitiva era a comunidade cristã. Esta comunidade cristã está sendo restaurada, começando pelo Brasil. Por isso que nós dizemos, somos uma comunidade cristã no Brasil. Atos 2, 37 a 47. Aqui está o fundamento da primitiva comunidade cristã. Podemos trazer este mesmo fundamento apostólico para a comunidade cristã no Brasil, unidos no amor de Jesus Cristo. Vamos ser amigos de todos, vamos considerar todos como irmãos, independente do seu credo religioso que ele professa.
Quem disse que todos nós somos irmãos foi o Senhor Jesus Cristo, o pastor celestial, em Mateus 23, 8 a 10. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Para que nós seja realmente uma comunidade cristã, temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo, o pastor celestial. A primitiva comunidade cristã fundada por Jesus Cristo e os seus apóstolos deram sequência a esta mesma comunidade cristã, como o Mestre Jesus Cristo fundou, pela graça e a misericórdia de Deus. Estamos levantando o tabernáculo de Davi, que estava caído, e reedificando as suas ruínas, e tornando a levantá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor. Base Atos 15, 15 a 17. Com isso, concordam os profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei a comunidade cristã, fundada por Jesus Cristo no ano 30 da nossa era cristã. Jesus Cristo era amigo de todos. E se nós aprender com Jesus Cristo, seremos amigos de todos. O meu nome é Irmão Ferreira, Atalaia de Deus. Deus me deu um ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Nunca pensei em fundar uma instituição religiosa para eu presidir, mas sempre pensei em me agregar o meu ministério a um outro ministério sério que acreditasse nas Escrituras como inspiração divinas. Passei mais de 20 anos congregado na Congregação Cristã no Brasil. A princípio pensei, dá para me agregar o meu ministério com outras congregações cristãs no Brasil. Depois que me estabilizei na Congregação Cristã no Brasil, passei a examinar as Escrituras e passei a examinar a doutrina da igreja para saber se as palavras ditas pelo o ministério da CCB estavam de comum acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, nosso pastor celestial. Examinando as Escrituras, dei logo de cara com Mateus 28, 18 a 20, sobre o batismo ordenado por Jesus Cristo. Passei a ver que o batismo da CCB não estava de comum acordo com o batismo que Jesus Cristo ordenou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe rebatismo, só há um batismo, por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A CCB crê que somente o batismo feito na CCB é válido. Só os anciãos da CCB têm autoridade de batizar. E nenhum outro batismo feito em outras denominações religiosas tem validade para o ministério da CCB, Ministério do Braz. Por não compreenderem as Escrituras, estes líderes da CCB ensinam heresias de perdição para os seus fiéis, como profetizou Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, 1 a 19. Segundo historiadores, a CCB até os anos 1950 a 52 não tinha a heresia do rebatismo. Tinha outras heresias, mas ainda não tinha criado a doutrina do rebatismo. Tudo na CCB do Braz é por revelação. Quem revelou para o ministério da CCB do Braz que o batismo ordenado por Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20 estava errado. A doutrina do batismo da CCB do Braz é uma heresia. Não é porque eles usam primeiro o nome de Jesus Cristo e depois usam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A CCB do Braz comete heresias na doutrina do batismo. Por quê? Porque o ministério da CCB do Braz não considera o batismo das outras igrejas. Todos os batismos feitos nas outras igrejas é inválido para o ministério da CCB do Braz. Quem revelou o rebatismo para o ministério da CCB do Braz? Não foi o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo não se contradiz. Quem for batizado somente em nome do Senhor Jesus Cristo é válido. Quem for batizado somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é válido também. O Senhor é o Pai, Jesus é o Filho, Cristo é o Espírito Santo.
O batismo feito pelo irmão Luiz Franciscon era o mesmo batismo feito pela CCB Ministério do Braz, que tinha uma pequena diferença. Vejam, a pequena diferença do batismo da Assembleia Cristã para o batismo da CCB do Braz. Veja o batismo rebatizado pela Assembleia. Veja o batismo realizado pela Assembleia Cristã. Irmão ou irmã, por ordem de Jesus Cristo te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o batismo realizado pela CCB do Braz. Irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que o ministério da CCB do Braz consideram o batismo feito na Assembleia Cristã? As Escrituras afirmam que há um só batismo, não tem rebatismo para quem já recebeu o batismo por imersão nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A heresia sobre o batismo da CCB do Braz é porque eles invalidam o batismo feito somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se quando o Senhor Jesus Cristo ordenou o batismo ainda estivesse na carne, seria válido. Imagine que quando o Senhor Jesus Cristo ordenou este batismo, não estava mais na carne, estava em um corpo glorificado pelo Pai Celestial. Para que não existisse heresia sobre o batismo da CCB do Braz, não era para haver rebatismo quando alguém viesse de outra igreja para a CCB do Braz e já tinha sido batizado por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era para o ministério considerar o batismo e não rebatizar as pessoas que já tinham sido batizadas por imersão nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês talvez se justifiquem o rebatismo com base em Atos 19. Paulo fazendo um rebatismo, Paulo rebatizou aqueles irmãos porque eles ainda não tinham recebido o batismo ordenado por Jesus Cristo. Eles tinham recebido o batismo de João, que era o batismo da lei. O batismo de João ainda não era o batismo ordenado por Jesus Cristo. Todos que tinham sido batizados por João tiveram que ser batizados no batismo ordenado por Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que o ministério poderia fazer, quando viesse uma pessoa de outra igreja para a CCB Ministério do Braz, era dizer para estas pessoas: vocês já foram batizados por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se a pessoa dissesse: já sim, fui batizado por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então não se faz necessidade de você se batizar outra vez, porque você já foi batizado ou batizada. Estou me agregando no ministério do irmão Isaías, a comunidade cristã no Brasil, porque ele me garantiu que na comunidade cristã não tem rebatismo. Se tivesse rebatismo, eu não me agregaria com a comunidade cristã no Brasil, porque eu não iria sair de uma heresia para outra heresia. Este rebatismo da CCB do Braz é antibíblico, é considerado como uma heresia de perdição, baseado na segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1 a 19. O ministério da CCB do Braz introduziu esta heresia de perdição na CCB do Braz nos anos 1950 a 52 para cá. E muitos têm aceitado esta heresia do rebatismo. Eu já pedi perdão a Deus porque aceitei o rebatismo da CCB Ministério do Braz. Eu aconselho a todos os testemunhados que estão na CCB Ministério do Braz: se vocês já receberam o batismo por imersão nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não aceite o rebatismo da CCB do Braz, porque vocês já são batizados no verdadeiro batismo ordenado por Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20. É como disse o profeta Oséias: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento.
O ministério da CCB do Brás erram tanto porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. O ministério da CCB do Brás tivesse conhecimento das Escrituras, não ensinariam para os seus fanáticos tantas heresias destruidoras de perdição. Será que o ministério da CCB do Brás tem conhecimento daquelas palavras que o Espírito Santo revelou para Paulo e ele escreveu para o seu cooperador Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, 3 a 14? O que João escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8 a 10? Se alguém vai além dos ensinos de Cristo e não tem Deus. Deus nos revela com base nestas duas leituras, 1 Timóteo 6, 3 a 14 e 2 João 1, 8 a 10. Que o ministério da CCB do Brás tem 3 espíritos semelhantes a rãs. O primeiro espírito tem seu nome de prepotência. O segundo espírito tem o seu nome de arrogância. O terceiro espírito tem o seu nome de soberba. Esses 3 espíritos fizeram com que o ministério do Brás mudassem o primeiro ponto de doutrina da CCB do Brás. A CCB do Brás tem base o ponto de doutrina do inário. A maioria dos irmãos ainda não sabem desta mudança do ponto de doutrina do inário número 5. Sabe por que os irmãos não prestaram atenção na mudança do inário número 5? Porque estão dormindo e ainda não acordaram para ver a realidade das Escrituras. Os irmãos só não estão saindo da CCB do Brás em massa porque não examinam as Escrituras. Quando os irmãos começarem a examinar as Escrituras, não tenham dúvidas que vai sair em massa da CCB Ministério do Brás. Isso é uma profecia que vai se cumprir dentro de poucos anos. Quando esta profecia estiver se cumprindo, lembrem-se que alguém já tinha profetizado isso. Deus está permitindo que se faça uma restauração na sua igreja na terra. A igreja de Cristo tem vivido de reforma em reforma e ela vai viver de reforma em reforma até a consumação dos séculos. Estamos unidos nesta luta por dias melhores na prática do Evangelho de Cristo. Quando olhamos para o Evangelho de Cristo e olhamos para o Evangelho pregado por estas instituições religiosas, é lamentável de se dizer que o Evangelho que as religiões pregam é o Evangelho do Deus deste século. Veja 2 Coríntios 4, 7 a 7. Capítulo 4, versículo 1 a 7. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Um Evangelho anátema que não muda a vida das pessoas. Podemos dizer, a estrela da alva está nascendo dentro da comunidade cristã no Brasil. Que esta estrela brilhe nos corações destes valentes guerreiros da comunidade cristã no Brasil, a nova CCB, independente deste ministério prepotente, arrogante e soberbo do Brás. Este nome, comunidade cristã, nasceu no coração de Deus, para que se comece um trabalho, tem que ter um que tenha coragem de começar o trabalho. E Deus, se usando de um dos seus fiéis, ou dos seus servos aqui na terra, Deus se agradou dos irmãos lá de São Paulo, lá de Francisco Morato, para começar este trabalho, esta obra de amor. Irmãos que fazem parte da nossa comunidade cristã, irmãos do ministério, você é o Davi, nós somos os seus valentes ou os seus soldados. Vamos juntos enfrentar o Golias. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Davi venceu no nome do Senhor dos Exércitos Celestiais, nós também vamos vencer e ser mais do que vencedores. Vamos lutar, mãos à obra, sem temer as afrontas do nosso adversário. Vejamos que nos aconselha o apóstolo Paulo, e o apóstolo Pedro e o apóstolo João nas suas cartas. Vamos ver aqui o que Paulo diz
o que Pedro diz também na sua primeira carta, capítulo 5, 6 a 9. O nosso adversário anda ao nosso derredor rugindo os dentes, procurando a quem possa devorar. Davi disse no Salmo 34, 7 e 8, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede como o Senhor é bom e cheio de misericórdia. Se o leão da tribo de Judá está conosco, não há nada a temer. Quando os irmãos do grupo ouvir esta mensagem, pode compartilhar com quem os irmãos quiserem. Está autorizado pelo autor da mensagem, o irmão Ferreira, Atalaia de Deus. Irmãos Isaías, irmão Francisco, irmão Alex, todos que fazem parte desse corpo ministerial da nossa comunidade cristã no Brasil. O irmão Ferreira é um dos soldados mais fraquinho da fileira. Posso até andar na última fileira dos seus valentes, mas vou dar o meu grito de vitória. Soldados unidos nunca serão vencidos. Vamos à guerra com as armaduras de Deus, como Davi. Vamos usar aquelas armas que o apóstolo Paulo se armou quando ele estava naquele combate. Efésios 6, 10 a 19. Calçar os pés com o evangelho da paz, cingir os lombos com a verdade, revestir com a couraça da justiça, colocar na nossa frente o escudo da fé, na mão direita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estas armas são invencíveis. O nosso adversário não pode ver e nem lutar contra os valentes de Deus. E cair todos por terra, se nós tiver força e coragem, como caiu Golias, irmão Isaías, irmão Francisco, irmão Alex, todos que fazem parte desse ministério. Vamos fechar os nossos corações para nunca nos permitir que a avareza entre nos nossos corações. A avareza é uma das artimanhas do nosso adversário, que ele tem usado para vencer os líderes religiosos. Vamos dizer como disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um coração cheio da palavra de Deus não tem lugar para entrar a avareza. Vamos terminar a nossa mensagem saudando toda esta querida irmandade da comunidade cristã no Brasil e em outros países, até onde a mão de Deus alcançar. Vamos crescer na graça de Deus e no seu conhecimento, para nunca envergonhar o Evangelho de Cristo Jesus, o pastor celestial. Povos unidos nunca serão vencidos. Vamos honrar este Deus maravilhoso, que nunca perdeu uma batalha. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Somos porta-voz de Deus na terra. Ai-de-mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai-de-mim se eu me calar quando Deus manda falar. Deus tem me dado a graça de escrever mais de 200 mensagens de advertência para os povos da terra. Já escrevi várias mensagens de advertência para o Ministério da CCB, Ministério do Brás. Tenho um canal no YouTube. O nome do meu canal é Atalaia da Última Hora, irmão Ferreira. Irmãos, eu escrevo as mensagens pela misericórdia de Deus. Eu sou semi-analfabeto, nunca estudei em escola. Aprendi a ler e a escrever lendo as Escrituras. O meu professor tem sido o Espírito Santo. Diz o Senhor Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, para os nossos ouvintes, os ouvintes da nossa mensagem: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44, 26. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar essas coisas em favor das igrejas do século 21, terceiro milênio. Apocalipse 22, 16. Este é o conselho de Deus revelado dos céus para os pastores terrenos. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa palavra amém. Palavra amém significa eu concordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo estão nos céus, dizendo amém para esta mensagem.
E toda a igreja de Cristo na terra, diga amém.